Olá, pessoal. Eu me chamo Rodrigo, sou professor da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, a FamaSul, que fica em Palmares. Estou aguardando aqui Aí justamente ele vai aparecer daqui a pouco. Olha, aí, Rubens. Como é que tá o áudio aí? Ouvindo bem. Tudo bem? Certo. Aí eu vou começar com as considerações rápidas, certo? E também vou lhe apresentar. Boa noite a todos que estão acompanhando agora. O convidado é Rubens Valente. Como eu falei antes, sou professor da Faculdade de Formação de Professores da FamaSul e é a minha primeira live também. E eu vou, né, alguns alunos estão acompanhando e também eu gostaria de agradecer a AMPU, né, a AMPU de Pernambuco, a AMPU de Goiás, a AMPU do Rio Grande do Norte, que também divulgaram. Também a página do Instagram da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Também o convidado é Rubens Valente, que é um jornalista que pesquisa sobre a questão indígena, mas também pesquisa sobre a política nacional. Ele mora em Brasília, também é colunista do site UOL, tem mais de 30 anos de profissão, já recebeu, né, vários prêmios, entre eles o prêmio ESSO de repórter em 2001. Então ele tem um livro muito importante de referência. Eu também pesquiso a questão indígena no período da ditadura. Também terminei a minha dissertação, que foi sobre a atuação do Estado sobre a questão indígena no período da ditadura. E também estou continuando com a pesquisa no período da ditadura, que é focando essa questão da resistência e do protagonismo. E agora eu vou passar a palavra, né? Vou fazer umas perguntas para Rubens Valente, certo? Agradecer também, né, esse momento, né, ele aceitar o convite. E é isso, Rubens. Eu vou começar a pesquisa, né? O seu livro é Os Fuzis e as Flechas, é a história de sangue e de resistência indígena no período da ditadura, foi de 2017. É um livro, como eu falei, importante. E eu gostaria que você falasse a respeito, né, do tema, como surgiu o tema para você, essa temática. Eu sei que você faz muito tempo que você tem, né, esse contato com a temática indígena, mas teve o surgimento dessa oportunidade que apareceu. Né? Gostaria que você falasse sobre por que do interesse, da escolha desse tema. Boa noite, professor. Eu agradeço muito o convite. É um prazer, uma honra poder conversar com vocês sobre isso, sobre esse tema, né? Quero agradecer demais a lembrança e também agradecer, eu vejo que alguns colegas estão entrando aqui, o Walter, eu vi a Babi Lobato, pessoas que eu conheço, pessoas que eu conheço, né? Então é um prazer poder falar sobre isso, né? Sobre esse tema, embora seja um tema tão difícil, né? Tão duro. É um tema triste, no mais das vezes, né? Na maioria do tempo, muito complicado, mas ele precisa ser falado, né? Precisa jogar uma luz nisso, quanto mais jogar. Como você me apresentou, eu sou um repórter, não sou um historiador, eu sou um simples e mero repórter, né? Que procurou colaborar com um pequeno tijolinho nessa história que é enorme, né? Que é muito grande. Um pequeno tijolo nesse muro que a intenção realmente foi essa, de uma pequena colaboração, né? Então, essa história começa lá por 1982. Eu tinha 12 anos e minha família é nascida no Paraná. E nós nos mudamos para Mato Grosso do Sul, que tinha sido dividido em 1979 pelo Geisel, né? O Mato Grosso tinha sido desmembrado. Então, Mato Grosso do Sul era um novo Eldorado, digamos assim, né? Muitas pessoas do Sul foram para lá querendo construir suas vidas e tal. Meu pai trabalhava com gráfica e chegou a ter um pequeno jornalzinho, sabe? Um jornalzinho bimensal. Então, não era jornalista, ele não exercia o ofício. Bom, chegando lá em 1982, em Dourados, nós nos mudamos. E ao lado de Dourados tem duas grandes aldeias, duas grandes terras, né? Bororo e Jaguapiru. E hoje, eu creio que são em torno de 18 mil indígenas que vivem praticamente 4 quilômetros da cidade, né? Então, pela primeira vez eu vi os indígenas, né, ao vivo, assim. E na minha cabeça de criança, eu acreditava que aquilo não existia no Brasil, né?
Até é um tema para demandaria um outro debate só sobre isso, né? Por que nós não estudamos sobre os indígenas, né, nas escolas? Não estudamos. Exatamente. Então, aquela grande aldeia ali do lado da nossa casa, eu não sabia nada sobre ela, né? Nunca no Paraná, depois no próprio Mato Grosso do Sul, nunca havia estudado, não havia um professor que me explicasse ali na minha infância por que aqueles indígenas estavam ali, de onde eles tinham vindo, onde nasceram, qual o significado daquilo. Bom, então aquilo me chamou muita atenção, né? O modo de vida deles. A primeira coisa é que eles acordavam muito, muito cedo e eles iam para as casas com o produto da sua cultura, né? Abóbora, milho, e queriam vender. Aquilo me impressionava muito, a tenacidade do povo Guarani Kaiowá que habita ali. Bom, aquilo ficou como um enigma para mim, né? Uma coisa assim que eu não consegui compreender no momento. De 12 anos de idade eu tinha, né? Bom, depois, aos 19, eu me tornei repórter, em 1989, no Mato Grosso do Sul. Eu era aluno de jornalismo e repórter ao mesmo tempo. A partir daí, eu voltei a essas terras indígenas aí com a visão já de repórter, né? A visão de jornalista, tentando compreender melhor e fazia muitas perguntas, né? A nossa curiosidade natural de repórter. E aí eu percebi que as histórias começaram a aparecer, as histórias do período militar, né? Me lembro que em 1991 eu estava na beira do Rio Paraná, ali tem uma comunidade Ofaé Chavante, e me marcou muito essa conversa com o cacique Ataíde. E em certo momento o cacique me disse que havia morado no Pantanal, que o grupo dele havia morado no Pantanal. Eu falei, mas o Pantanal é 600 quilômetros daqui, né? Como é que vocês moraram no Pantanal? Aí ele me disse, não, o exército nos levou para lá. O exército nos colocou em caminhões e nos despejou na terra Cadiuel. Aquilo, para mim, foi impressionante, né? Cenas inimagináveis depois da Constituição ocorreram durante a ditadura, que eram as remoções dos indígenas, como se fossem objetos. Isso, depois, no meu livro, eu desenvolvo. Era praticamente uma rotina. E isso aconteceu com vários grupos, né? Bom, então, com o tempo, eu comecei a coletar depoimentos, coletar documentos, coletar livros, mais ou menos mapeando na minha cabeça onde estavam as fontes humanas, né? Com uma ideia de um dia escrever um livro a respeito, né? Eu achava que eu poderia contribuir falando... No começo, eu queria falar de um período histórico maior, né? Mas depois eu percebi que havia uma certa lacuna nesse período da ditadura. Então, comecei a me focar mais nisso. Até que em 2004, 2005, o governo federal fez uma primeira grande liberação de documentos produzidos pela ditadura na FUNAI. A FUNAI tinha um braço do SNI, do Serviço Nacional de Informações, chamado ASI, né? Toda a máquina do governo tinha um braço do SNI. Hoje, o cálculo do Arquivo Nacional é de que havia 289 braços do SNI. Em cada estatal, em cada fundação, em cada autarquia, em cada pedaço do governo, da ditadura, havia a ASI ou a DSI. Então, essas unidades, elas produziam informação, digamos, de inteligência. Informação que, de algum jeito, seria útil para a máquina da repressão e da espionagem. Bom, quando eu li os primeiros documentos, eu fiquei muito, muito empolgado, porque eu percebi que havia revelações ali que eu não tinha lido em outros locais, né? Bom, porque é importante dizer que havia um outro arquivo que é igualmente importante, eu recomendo a todo pesquisador, um conselho que eu dou, se eu puder dar um conselho, né? É que se debruce nesse arquivo do DPT, que é o Departamento de Proteção Territorial da FUNAI de Brasília. Eu reputo um dos maiores arquivos do país, porque em cada terra indígena existe um processo no DPT. Esse processo ele é movimentado por toda a memória daquela região. Então, uma reportagem que saiu em 1910 está lá, um laudo antropológico que coletou informações históricas está lá. Então, é a história do Brasil ali, é a história da terra, né? Bom, então eu encontrei nesse arquivo da ASI, FUNAI, coisas que não havia no arquivo da DPT.
Então era mais ou menos um arquivo paralelo. E o que me chamava a atenção é que havia informações na ASE que revelavam as violências contra os povos indígenas que não estavam na DPT. Como que havia um crivo, uma censura. Não tem dúvida que havia, né? Claro. Era um regime ditatorial. Bom, com o tempo, então, eu falei, bom, vou escrever algo a respeito, né? E em 2012, a professora Heloísa Starling era a curadora da editora Companhia das Letras para uma coleção nova chamada Arquivos da Repressão, que a Companhia das Letras queria lançar em virtude de tudo que a Comissão Nacional da Verdade estava representando, né? Então, a Companhia das Letras queria dar luz a assuntos pouco falados, ainda pouco ditos, né? O pouco, depois a gente explica o pouco, né? Pouco para quem, né? Porque para os índios era muito bem entendido isso, né? Talvez para, digamos assim, o grande mercado editorial tradicional brasileiro, talvez, né? Porque também havia grandes obras antropológicas, obras históricas. Sim. Até eu gostaria você citou essa questão dos documentos e citar também livros que foram importantes para você, né? Tem o livro de Shelton Davis, né? Mas tem outros livros aí que foram fundamentais. Tem essa questão, por exemplo, desse distanciamento, né, do historiador trabalhar a questão indígena. Muitas vezes eu também senti essa dificuldade, né? De você procurar material para se basear. Então, acabei trabalhando, né, estudando livros da antropologia, né? O João Pacheco, né? Antônio Carlos de Souza Lima, que ele tem aquele livro O Grande Cerco de Paz. Então, esses livros foram fundamentais para mim e justamente eu comecei a entender o processo, porque a minha pesquisa foi antes do seu livro, né? Começou ali no período da Comissão Nacional da Verdade, né? Eu gostaria que você falasse alguns livros que foram importantes para você, aliás, livros importantes para você. Você mencionou uma coisa fundamental, né? Porque a visão do antropólogo, ela é específica, né? E nesses trabalhos antropológicos há muita informação, eu não chamo de perdida, porque não é o caso, né? Mas há uma informação que para o antropólogo não mereceu maior relevância, porque o foco dele era outro. Então, sim, nós temos que voltar a esses trabalhos, né? Então, por exemplo, eu cito um trabalho sobre a etnia Araueté, um trabalho antropológico, que mencionava um diário de campo de um sertanista, João Evangelista Carvalho. Eu fiquei muito curioso, né? Que um diário de campo teria relatado, e consegui o diário de campo no Instituto Socioambiental de São Paulo. E o que era esse diário de campo? Era o relato de uma grande epidemia, de uma marcha que houve na Amazônia, que morreram 40 e tantos índios em poucas semanas. Então, a informação estava ali, né? Agora, para o olhar do jornalista, talvez ela ganhou uma outra importância, uma outra dimensão, né? Então, nós temos sim que voltar a cada trabalho antropológico de cada etnia, né? Aí citaria Betty Mindlin, que fez um grande... Alcida Rita Ramos, sobre os Yanomami. Betty Mindlin falou muito do Suruí-Paité. Todo o trabalho do Shelton Davis, né? Vítimas do Milagre. Eu cito o livro de John Hemmings, para mim é um grande livro, né? Infelizmente, ele acaba o livro dele em 2000, né? Que é quando ele lança para os 500 anos. Então, realmente, ele não pegou... E não é traduzido, né? Não é traduzido, exatamente, até hoje, né? Chama-se Morrer Se Preciso For, Die If You Must, né? Soube agora que ele está lançando, Rodrigo, a biografia dos irmãos Vilas Boas. Está lançando. Estou louco para ler, porque ele conheceu muito bem os Vilas Boas. John Hemmings está vivo, mora em Londres, né? 80 e tantos anos, né? E tive a grata alegria de ter recebido um e-mail dele, que leu o meu livro e realmente comentou que havia coisas ali que ele não tinha encontrado. Eu fiquei muito feliz. Porque, realmente, a liberação desses documentos da ditadura, ele vem depois, vem nos anos 2000, né? Então, eu acho que toda essa bibliografia, Edilson, Nossos Índios, Nossos Mortos, outro livro importante. Com certeza, ele trabalha reportagem, né? Do momento aqui. Mas esses... Isso, pode falar. Eles trabalharam, foram autores do calor da hora ali, né? Shelton Davis, Edilson Martins, né? Aí, no caso, o seu trabalho se torna importante, como outros também, por causa disso, porque dá uma visão da atualidade, né? Apesar que é daquele período, mas dá uma visão até essa questão dos próprios documentos, né? Que você falou, né?
Eu volto muito aos documentos, porque realmente havia elementos ali que são muito conclusivos, né? Eu cito sempre o documento do caso Tapaiuna, né? Chamados Beiços de Pau, já entrando, né, nos casos, né? Essa documentação mostra que a ditadura teve conhecimento de um grande massacre dos indígenas e que nunca tomou providências. Se tomou providências, não foram divulgadas à época. Eu encontrei, com muita dificuldade, uma notícia de jornal falando em 20 mortos, né? E hoje nós sabemos que deve passar de 120 mortos, né? O número real. Apenas o padre Antônio Iazzi Júnior, que era do time, ele declarou para mim que encontrou 45 corpos, né? Em covas rasas. Ele contou 45. Enquanto que, com muita dificuldade, eu encontrei essa notícia do Jornal do Brasil falando de um possível surto que teria matado 20. E depois, uma nota, uma manifestação do governo dizendo que não, que estava sob controle, né? Que o surto não tinha essa proporção. Basicamente o que nós estamos vendo hoje aqui na epidemia do coronavírus, né? Bom, eu acho que é um tema, esse tema indígena, né? Na verdade, são 300 histórias, né? 300 histórias. Cada povo indígena tem uma história e, lamentavelmente, não é boa no período militar. Lamentavelmente, não consegui encontrar uma história que seja boa, infelizmente. Infelizmente para todo mundo, né? Infelizmente para os índios que sofreram na pele, né? Porque eu brinco dizendo assim, não há nada mais diferente de um indígena do que um militar, né? Basicamente são opostos, né? Esses dois opostos se colidiram, né? Então, a força bruta militar, a força do fuzil, a força do tanque, do avião, dos veículos, do dinheiro, dos helicópteros, ela se chocou com uma força pequena, desarmada, com arco e flecha, borduna. Uma força que não conseguia falar em português ainda, vários grupos não falavam português, não conseguia se expressar, né? Então, o que aconteceu naquele período foi um rolo compressor, né? Basicamente, ele se agrava no final dos anos 60, início dos anos 70, com o PIN, Programa de Integração Nacional, né? O governo dizia que o PIN, o governo militar dizia que o PIN era essencial para interligar o Brasil à Amazônia, para que, a expressão usada na época, o vazio amazônico acabasse, né? Como se não morasse ninguém ali, né? Hoje nós sabemos que não havia vazio nenhum, né? Havia inúmeras populações indígenas, ribeirinhos, etc., vivendo ali, vivendo como seus antepassados. Mas para o regime militar não havia ninguém. Então essa colisão, né, de planos, né, é que deu origem a tantos massacres que ocorreram. Que eles se somam e eles se repetem, né? Eles têm uma certa periodicidade e uma coerência de resultados, né? Mais ou menos uma repetição trágica, né? Rubens, eu gostaria que você falasse sobre aquele período do final do SPI e início da FUNAI, que também foi foco do meu trabalho na dissertação, né? Aí surge essa questão do relatório Figueiredo, você explicar o que foi o relatório Figueiredo, né? Que ele é baseado em comissões de inquérito. Também teve aquela situação, né, que antes teve uma CPI de 1963, né? Aí teve um incêndio lá, né, em junho, lá no Ministério da Agricultura, que era onde também ficava lá o SPI, esses documentos foram queimados. Aí muita gente pensava que esse relatório tinha desaparecido, né, que até Shelton Davis, aliás, ele cita, né, no livro Vítimas do Milagre, né, ele cita, e se pensou que ele tinha desaparecido, que ele tinha sido queimado, mas surgiu uma comissão de inquérito, que depois virou 3, depois deu origem, né, esse relatório Figueiredo, né, que foi um mês depois, né, o incêndio foi em junho, e a investigação, essa comissão de inquérito, o início foi justamente em julho, e ele foi redescoberto naquele período da Comissão Nacional da Verdade, Marcelo Zelic, lá no Museu do Índio, e acabou encontrando, né, esse documento, que até então eu cheguei a analisar esse documento, né, mas era necessário esclarecer qual foi o posicionamento do governo, qual foi a ideia
desse documento, porque ele acabou sendo utilizado dentro de uma situação, né, que encerra o SPI e inicia a FUNAI, que vai ser bem associada à política expansionista, desenvolvimentista dos militares ali, e aí mostrar essa questão da relação do relatório Figueiredo, né, como ele surgiu, em que contexto ali, e também associar com a política dos militares. Né? Eu acho que um elemento importante para entender esse período é o papel do Albuquerque Lima, do general Albuquerque Lima. Né? Sem compreender o papel dele, a gente fica... O ministro do Interior, né? Ministro do Interior, ao qual estava subordinado o SPI. Então, Albuquerque Lima era candidato à presidência. Ele queria assumir a presidência. Então, Albuquerque Lima meio que juntou a fome com a vontade de comer. Ele percebeu que havia muitos problemas no SPI e ele percebeu essa CPI de 1963, que falava muito mais, né, do governo passado, obviamente não falava da ditadura, e ele viu ali uma oportunidade de resgatar a guerra contra a corrupção. Né? Porque um dos motivos alegados para o golpe de 64 foi esse, a guerra contra a corrupção. A gente já não lembra mais disso, né? Mas é importante lembrar, porque é um componente que volta a aparecer agora, né? E apareceu em outros momentos da história. Né? Então, os militares, no AI-1, fala isso, o Ato Institucional 1. Só que, com o passar do tempo, começou a surgir denúncias de malversação de recursos. Então, uma espécie de traição àquele suposto argumento, né? Por alguns militares que estavam no SPI. E, em 64, ele era comandado por Noel Núteus, né? Um médico, um homem que conhecia como ninguém a Amazônia, que era um devotado servidor, um homem que era muito transparente. Veja que em 63 ele faz a denúncia de um massacre Cinta Larga. Imagina, ele, presidente do SPI, faz a denúncia, vai aos jornais e diz que tem que ser investigada a denúncia de um massacre. Então, era um homem diferente, né? Ele dedicou a vida ao ribeirinho, ao índio, etc. Noel Núteus, quando vem o golpe, ele fica uns 5, 6 meses no cargo. Não tinha como demorar muito no cargo, né? Então, aí, rapidamente, ele é trocado por um homem da aeronáutica, né? Então, os desmandos começam, principalmente nesse campo da renda indígena, patrimônio indígena, que era mais ou menos uma exploração autorizada pela ditadura. Não autorizada, era incentivada. Serrarias se instalavam em terras indígenas, né? Pesca, tudo que pudesse extrair das terras indígenas, o governo autorizava. Bastava que fizesse ali um contrato estranho, que depois deu uma dor de cabeça imensa, contratos nas coxas, né, como se diz, né, entre o SPI e o madeireiro. Os indígenas não sabiam nada do que estava acontecendo. No máximo, eles eram contratados ou recebiam lá uma esmola, um pequeno valor. Né? Aliás, muitos postos indígenas do SPI, quem mantinha os postos era o índio. Né? O índio dava alimentação, plantava para que a família comesse. Incrível, né? Os índios sustentavam o Estado brasileiro em várias terras indígenas. Né? Muito bem. Quando vem 67, o Albuquerque Lima, então, tenta se cacifar para a presidência. E ele vê naquele escândalo do SPI uma chance de se projetar politicamente. Então, acho que é uma coisa que sempre tem que frisar, né? Não é diminuir o papel do Jader Figueiredo, em nenhum momento. Eu acho que o papel do Jader foi importante, sim, sempre disse isso. Só que o Jader, ele não era procurador do Ministério Público, não era procurador da República. O Jader era procurador do DENOX, ou seja, ele era do Executivo, o Jader Figueiredo. Às vezes a gente divulga procurador Jader, a impressão é que ele é um investigador. Ele declarou depois: eu jamais tinha visto um índio na frente. Declarou depois, ele não sabia nada da questão indígena. Ele era um homem que foi escolhido a dedo pelo Executivo para investigar o SPI, que era um reduto trabalhista. Vamos lembrar também, né? O Getúlio, depois o Jango. Até Noel Nunes foi indicado por João Goulart também, né? Noel Nunes antes do golpe, né? Nomeado por João Goulart. Então, era um jeito do Albuquerque Lima atacar a esquerda, supostamente esquerda, né? E, ao mesmo tempo, se cacifar. Bom, mas deu tudo errado. Por quê? Porque o Jader fez um bom trabalho.
Assim, importante lembrar que o Jader tinha companhia de agentes do SNI. As viagens do Jader eram com agentes do SNI armados. E o Jader andava armado também. Bom, mas naquela época ali era considerado normal, né? Bom, mas o SNI dava o suporte ao Jader. Então, o Jader começa a investigar. Eu sempre digo que o relatório Figueiredo é um documento fabuloso, importante, né? Mas ele também é importante pelo que ele não diz. Porque tudo que a ditadura fez de 64 a 67 não aparece no relatório. Exatamente. As Quando eu comecei a revoluções... pesquisar, Marowetszed, em 1966, a pedido dos padres salesianos, né? Que tinham boa intenção, quero frisar aqui, né? Queriam socorrer os indígenas chavantes de Marowetszed. A FAB arrumou os aviões. A FAB pegou esses indígenas e mandou para a aldeia São Marcos, em Mato Grosso. Quando os indígenas chegam lá, morrem como moscas, né? Em uma semana morrem 75 indígenas. Eram tantos indígenas mortos que tiveram que cavar uma cova comum e os corpos eram jogados com tratores, conforme o depoimento dos anciões, o depoimento de Pio, o cacique Pio, que faleceu há um ano. Muito bem. E que a Unifesp hoje, professor, não sei se você sabe, a Unifesp está com um projeto para investigar essa fala comum. Está com um projeto. Com apoio dos chavantes. Com apoio do cacique Damião. Será a primeira vez na história, olha que incrível o Brasil. Será a primeira vez na história em que haverá uma investigação sobre uma cova de um indígena assassinado, morto, na ditadura militar. Estamos em 2020. Bom, espero que o projeto dê certo, né? Porque é importante que essa história seja resgatada. Então, isso tudo acontece em 1966, né? Um ano antes do relatório Jader. Não há uma linha sobre isso. Não há uma linha sobre isso. Bom, o relatório Jader, ele e pula... outra coisa, Rubens, acrescentando também, é a questão do próprio relatório não definir datas. Fica uma coisa, você fica até com dificuldade de encontrar esse fato aconteceu, mas onde? Não tem uma data precisa, você fica meio que perdido ali, né? É meio atemporal, né? Parece que ele evita dizer, depois do golpe de 64 aconteceu isso. Ele evita dizer. Aliás, ele não diz, né? Mas, dito isso, né, volta a dizer a importância desse trabalho. Porque ele vai na microviolência, né, na tortura, no roubo dos bebês, na trabalho escravo, né, na exploração da mão de obra. E, nesse caso, é um documento histórico da maior relevância, né? Da maior relevância, né? Porque, inclusive, ele expõe práticas que não se sabia realmente na época. A imprensa não sabia. Não era relatado aquilo. Tronco, tortura, celas, né? Então, ele tem... Exatamente. Não há dúvida que ele tem uma importância histórica, mas eu só faço essa pontuação aí para que a gente não perca a noção de que vivíamos uma ditadura e que o Jader não tinha toda essa liberdade que ele, às vezes, dizia que tinha. Por exemplo, ele chega no Congresso Nacional, num depoimento, e no auge da discussão ele culpa a imprensa pela divulgação que o relatório ganha. Ele diz que há sensacionalismo da imprensa, né? Então, certamente ele estava ali sob pressão, óbvio, né? Aquelas coisas que ele encontrou, ele pagou um preço por aquilo, porque a ditadura perdeu o controle. Então, voltando ao Albuquerque Lima, né? Aquilo que para o Albuquerque Lima era um grande trunfo, saiu do controle, porque a imprensa internacional e local começaram a dizer genocídio, a palavrinha proibida, né? Que os militares não aceitavam essa palavra, a palavrinha maldita, né? Genocídio. E depois, hoje nós sabemos, né, que eles disparavam telegramas, os militares, para todas as embaixadas, para desmentirem o genocídio brasileiro, indígena, né? Então, cada embaixador procurava de TV, rádio, jornal, para dizer que não havia genocídio. Curiosamente, né, semana passada, o embaixador brasileiro em Washington procurou, ou em Nova York, procurou a redação do New York Times para desmentir, né, uma reportagem que justamente questionava a capacidade brasileira de combater o coronavírus. Então, as coisas se repetem, né? A história volta, né? Então, naquele momento, a ditadura perdeu o controle sobre o relatório Figueiredo, né? Tanto que a Cruz Vermelha
foi chamada em 1970 para, como se diz hoje em dia, passar o pano, né? O governo militar queria minimizar aqueles achados do Jader, né? E rapidamente, o que o governo fez? Extinguiu o SPI, né? Aí vem toda a história, né? Meio que águas passadas, né? Ele aproveitou o escândalo para começar do zero, né? E foi isso. E estamos aí com a FUNAI até hoje, né? Também hoje depauperada, destruída, sem dinheiro, sem recursos, sem gente, perdendo a mão de obra. Mas a história... É interessante destacar também a questão econômica, né? Porque eu analisei um mapa de 1961 até 1965, não existia aquela ideia daquelas rodovias que foram construídas no período da ditadura, né? Antes até no governo ali de Kubitschek já começava nessa ideia, né? Porque sempre tinha essa ideia, se a gente buscar lá em Vargas, né? Tinha essa ideia da marcha para o oeste, né? Então, a partir de Kubitschek ali vai se intensificar mais nessa ideia do centro-oeste, né? Ser ligado à questão econômica, e com a ditadura não foi só a Transamazônica, né? Várias rodovias. Aí quando eu olhei, né, o mapa dos anos 70, várias rodovias foram construídas, e antes de 61 a 65 não. Então isso qual era o objetivo? Local de minério, né? Exploração de madeira, seringueiros, né? Tinha a questão, né, de pecuária, agricultura. Depois essa ideia hoje em dia, né, o agronegócio se expandiu muito. Então muitas vezes, como você falou, essa ideia aqui também, né, vem da época de Vargas, né, com o Mário Travassos, essa ideia de espaços vazios, também vai lá, né, com o Golbery, né, no período na ditadura, essa ideia que o espaço não existia, né, aliás, não existia ninguém naquele lugar, existia camponês, existia indígena, e também o Ministério do Interior, que vai ser criado em 1967 também, ele vai se articular com outros ministérios, né? O Ministério da Comunicação, do Transporte, vai ter essa questão de financiar o próprio governo para estimular, né, a exploração das terras, né, de empresas também, até negociar com empresas estrangeiras. Eu gostaria que você pontuasse essa parte assim, dessa parte econômica, de que forma isso levou, né? E também, depois você acrescentar essa ideia a visão negativa do relatório Figueiredo, acabou também o próprio governo, né, querendo melhorar a sua imagem, até vão viajar para outros países, para o México, o presidente da FUNAI, Queiroz Campos, ele vai dizer, não aconteceu genocídio não, aconteceu latrocínio, existe isso. Então, pontuar essa questão econômica, com também essa questão da Guarda Rural Indígena, que se formou para tentar melhorar a situação ali, e o reformatório agrícola indígena CRENAC, que os dois, né, a GRIN, né, a Guarda Rural Indígena, e o reformatório agrícola indígena CRENAC, eles surgiram em Minas Gerais, né? A pontuar essa parte econômica, também dá para associar com a Guarda Rural e o reformatório. Sem dúvida. Você pontuou uma coisa importante, né? Não é que os militares inauguraram esse avanço sobre a Amazônia, mas eles intensificaram. Eles transformaram aquelas iniciativas que ainda eram pequenas. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Oi, Rodrigo. Me ouve, Rodrigo? Alô? Tá me ouvindo bem, Rodrigo? Melhorou agora. Aí é melhor você repetir. Sim, porque não ficou sem o áudio. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Me ouve? Não? Tá sem o áudio. Tô te ouvindo bem. Eu te ouço. E agora? Tá me ouvindo bem? Então, o pessoal está dizendo que está escutando. Só que eu não tô sem escutar aqui, não sei porquê. Talvez seja o seu aparelho? Melhorou agora. O Walter está dizendo que está bem aqui. Você mencionou uma coisa importante, né? Não é que os militares inauguraram essa sanha, né, predatória sobre a Amazônia. Eles não inauguraram, já vinha esse ideal da integração nacional. Mas os militares intensificaram isso. Fizeram como uma espinha de peixe, né? Era uma espinha de peixe. A Transamazônica vinha do leste para o oeste, e aí
interligava BR 174, Perimetral Norte, que atingiu o território Yanomami, a BR 174, que atravessou o território Guaimiri-Atruari, que é um episódio imenso, né, que nós podemos falar depois. Então, a ideia era conectar essas vicinais ao grande osso, né, da Transamazônica. Nesse momento que o governo militar decide pelo plano, ele não ouve a FUNAI, ele não procura os sertanistas antigos, ele praticamente não sabe que ali haviam inúmeras aldeamentos, né, de grupos isolados. Hoje nós chamamos de grupos isolados. Na época, de forma pejorativa, eram chamados de índios hostis, né? Índios bravos, né? Índios arredios. Era o termo que a imprensa usava, que todo mundo usava ali, o governo usava, né? Na propaganda. Na verdade, eram grupos isolados, né? Grupos que, por uma razão, não queriam manter o contato permanente com a sociedade envolvente, né? Então, basicamente, todas essas obras que foram desencadeadas encontraram um grupo isolado pela frente. Então, nesse momento, quando as obras começam, é que a FUNAI chega. Inclusive, para melhor controlar a FUNAI, o governo militar cria uma super FUNAI, né? A FUNAI da FUNAI, né? Que era chamada COAMA, que tinha a capacidade de toda formada por militares, né? Para controlar a FUNAI. Então, muito bem, os indigenistas explicam aos militares: do jeito que vocês estão fazendo, vai haver massacres em todo lugar. Nós precisamos conversar com os índios, né? Então, precisamos selar a paz, né? Porque, em alguns casos, os índios começaram a reagir, inclusive matando, né? Os Guaimiri-Atruari, no decorrer de toda a obra, atingiram 28 pessoas, né? Mataram 28 pessoas ligadas ao regime militar, pessoas que estavam agentes do Estado brasileiro ou operários contratados, terceirizados. Esses indígenas estavam mandando um sinal evidente, claro, para a ditadura: não queremos esta obra aqui, não mexa com o nosso modo de vida, vocês querem nos matar, nós vamos reagir. Então, nesse momento, os funcionários da FUNAI, eles tentam funcionar como um colchão, né, para amortecer esse impacto. Porque quando a gente fala em ditadura, a gente acha que é um bloco monolítico, né? E que não é, né? Dentro do próprio aparelho do Estado, você tem pessoas que acabam se insurgindo contra o próprio Estado, se rebelando contra essa situação. Eles dizem: não, isso aqui vai levar à morte dos índios. Só que a desorganização militar era tamanha, era tremenda, a bagunça entre os militares era tão grande que, em inúmeros casos, conforme a obra chegava, os índios não haviam sido contactados ainda, né? Então, tem um caso de um relato de um sertanista que, enquanto ele tentava explicar ao cacique Guaimiri-Atruari o que era aquela obra, ele tentava explicar com a dificuldade da língua, que ele não dominava, atrás já tinha o barulho do trator chegando. Tal era o caos, né? Então, o indígena, você imagina você sentado na sua casa, você vivendo na sua família, no seu quintal, e de repente você vê um trator avançando e destruindo o seu quintal. Aí aparece uma pessoa e diz: eu vou explicar para você o que é isso aqui, esse trator que está destruindo e matando aqui. Na verdade, é uma obra que vai ligar aqui, ligar, né? Então, era esse o cenário, né? Um cenário de terra arrasada. As coisas iam acontecendo ao mesmo tempo que se tentava uma conversa com os indígenas, né? Então, aí tem uma diferença importante em relação aos outros empreendimentos, né? Anteriores à ditadura. Agora, a força do Estado era muito mais evidente, era presente. A ponto de um general ter dito que a estrada BR-174 era irreversível, e que nada impediria a obra. E um outro general declara que não havia grupo humano que ele não conseguiria tirar do caminho de uma obra da ditadura. Ele declara isso publicamente, né? Se a gente comparar lá com a Marcha para o Oeste, né, os danos ocorreram muitos danos, né? Mas, de toda forma, você tinha ali brasileiros, né, de certa forma, com poder, com prestígio, como os irmãos Vilas Boas,
né, que conseguiram, no mínimo, demarcar terras indígenas, como o Parque do Xingu, já em 1960. Né? Então, mais ou menos, o Estado tentou reduzir esse impacto. Né? Se conseguiu ou não é material para uma enorme discussão. Né? Se os irmãos Vilas Boas conseguiram ou não reduzir o impacto, se Marechal Rondon conseguiu ou não, né? E de que forma ele conseguiu, eu creio que não reduziu, mas ele atenuou de alguma forma, ou ele... uma visão humanística maior, talvez, né? Porque pouca gente lembra, né, professor? Rondon era um empreendimento militar para a ocupação da Amazônia também. Era a passagem das linhas telegráficas que ligariam o Rio de Janeiro a Belém, né? Então, foi a primeira grande obra militar na Amazônia, talvez, né? A primeira ambição militar de conquista daquele espaço foi Rondon. E no meio do caminho, né, morre o responsável, eu creio que é o General Carneiro, morre, né? E o Rondon assume os trabalhos, com um ano depois, né? E o Rondon, ele é tocado por aquela experiência, né? Há uma transformação, né? Tanto que já nos anos 40, por Diário Carioca, o Rondon declara uma frase para mim, uma declaração para mim incrível, né? Ele diz já nos anos 40, é melhor deixar os índios onde eles estão. Olha a visão que ele tinha, que só depois, em 1985, 40 anos depois, o Estado brasileiro admite a política do não contato, que o indigenista Sidney Possuelo, com vários outros, né, a partir das denúncias do CIMI, a partir das denúncias das organizações indígenas, a UNE e tudo aquilo que já existia, né, a sociedade civil vibrante, já na retomada da democracia. Tudo aquilo que vai derivar na política de não contato, o Rondon já havia dito lá nos anos 40. Muito bem. Então, acho que a diferença básica do que ocorreu na ditadura é o volume, a força, a violência do Estado. Acho que a diferença... Ficou muito mais. Se intensificou muito mais. Se você puder citar também a questão das doenças, né, do que, né, o agravo que foi, né? A gravidade que foi com as populações indígenas no período da ditadura. Né? E aí as coisas começam a acontecer. Conforme as obras vão ocorrendo, né, começam a ocorrer as epidemias. E que são convenientemente varridas para debaixo do tapete. Não há política de acobertamento. Eu chamo de política de acobertamento hoje com toda a tranquilidade, porque recolhi o depoimento de um sertanista, Afonso, falecido Afonsinho, que declarou para mim, está no livro, né? Eu fui orientado a não escrever o relatório, porque daria problema. O que era o relatório? De 48 indígenas, 41 morreram. 41 morreram. E ele não... Porque no começo da conversa, eu falei 3 dias com ele, gravando, né? Na primeira conversa, ele me disse que estava tudo na FUNAI, o relatório, né? Porque eu questionei, Afonsinho, não há nenhum relatório desse contato com os indígenas Cararaú. E ele disse, não, estão na FUNAI os relatórios. Depois que ele viu que eu havia pesquisado, foi, Afonsinho, não há relatório nenhum dos Cararaú. Não há relatório do contato. Você imagina, professor Rodrigo, que o Estado brasileiro encontra um grupo isolado, né, que mal falava português. É um evento marcante na história, até hoje na história de cada povo indígena, e ninguém produziu um documento sobre isso. É impossível, porque todo contato deveria ter um registro histórico, né? E aí, no terceiro dia, Afonsinho pede para eu gravar e pede para colocar no livro. Rubens, coloque no seu livro, eu fui impedido de escrever. Eu estava com o papel na máquina de escrever, eu estava digitando o relatório e mandaram eu tirar o papel e parar. Isso coincide com o depoimento de outro sertanista que estava no local e que realmente presenciou a discussão. Ele não presenciou a cena do Afonsinho, mas ele presenciou uma discussão se deveria ou não aquilo ser tornado público. Nós estamos falando de setembro de 64. O golpe é em março. Você imagina, professor, essa notícia circulando no mundo todo, que a ditadura militar, que assumiu o governo do Brasil, meses atrás, quase dizimou uma etnia inteira, né? Imagina o impacto. O som está um pouco baixo. O som está baixo. O som. Vê se dá para melhorar. Por favor.
Melhorou agora? Não, não. Está no máximo Não, aqui. E tá no agora? máximo. Não sei por quê. Ele vai e Mas volta. pode continuar. Não... Ele vai e Dá para volta. escutar. Pode continuar. Então, essa política de acobertamento, né, ela se passou assim com vários outros casos. Né? Eu citei já os Tapaiunas, né? Eu falei dos Chavantes, de 66. Queria mencionar aqui o caso Paracanã, que para mim é muito revelador. Né? Os Paracanãs haviam sido contactados um pouquinho antes e depois, com mais ênfase, durante a construção da estrada transamazônica. Né? Então, nesse momento, o indigenista Antônio Cotrim narra que vários indígenas morreram no contato, porque não havia medicamentos, não havia helicóptero, não havia transporte para socorrer aqueles indígenas. Então, Cotrim, que mora em Maceió hoje, em Alagoas, me dá as cartas, me deu as cópias das cartas que ele enviava para os seus superiores, os seus generais, onde ele diz assim: enterrei 6 indígenas ontem, enterrei 12 indígenas hoje. O que mais eu preciso dizer aos senhores? Me ajudem. Eu não quero ser um coveiro de índios. Né? Aí, Cotrim, em plena ditadura, por isso que eu reputo ele como um herói do indigenismo, né? Porque ele pega um avião, ele vem a Brasília, no meio da ditadura, se reúne com outros indigenistas, como a Apoena Meirelles, e resolve dar uma entrevista coletiva. Imagina a cena. Ele dá uma entrevista coletiva dizendo: eu sou coveiro de índios. Os índios estão morrendo na Amazônia por causa da ditadura. Nossa, a ditadura, naquela época, né, ficou transtornada. Imagina, eles tinham todo o aparato ali da perseguição. E aí eu encontro um dossiê sobre o Cotrim, muito interessante, né? O governo militar revirou a vida do Cotrim e concluiu que o Cotrim não tinha nada errado. E no final eles dizem assim: é um dos melhores servidores que nós temos. O coronel assina isso. Bom, aí a ditadura manda investigar a denúncia do Cotrim, mas ela não divulga o resultado. Né? Então o Cotrim passa como um mentiroso, porque a ditadura solta uma nota dizendo que não havia o massacre Paracanã, dizendo que era uma mentira, que era uma invenção, ameaça uma jornalista, confusão própria de um regime ditatorial. O que eu encontro, então, 40 anos depois? Eu encontro o relatório do coronel constatando a perda de preciosas vidas, é o termo que ele usa. E ele cita o número de 17 indígenas mortos. E ele diz que esses indígenas morreram por causa do contato mal feito, porque não havia higiene, porque não havia remédio, porque não... Exatamente a denúncia do Cotrim. Né? Então, quando eu apresentei esse documento ao Cotrim, o Cotrim chorou na minha frente, né? Emocionado, porque ele falou: pô, passou 40 anos para eu saber que o regime sabia que eu estava falando a verdade. Né? Ele disse: eu sabia que eu estava falando a verdade, mas você vê o documento. Né? Por isso que eu chamo de política de acobertamento. Essa política perpassou todo o período. Né? No Suruí. O tema do Suruí é inacreditável. Né? O etnólogo Jean Chiappino, ele chega na região do Suruí e ele, contando aqui e ali, ele chega ao número de 200 mortos. Um número escabroso, né? E ele usa o termo genocídio, né? Então, novamente, você vai aos arquivos da FUNAI, você vai aos próprios arquivos da ditadura, não há o registro de mortes de Suruí. Já nos anos 2000, um pouquinho antes de morrer, né, a Poena Meirelles escreve um livro de memórias em companhia de uma jornalista chamada Lilian Newlands, onde ele afirma, né, a Poena, aquele que enxerga longe, ele afirma que jamais iria esquecer o grande surto dos suruís e que ele gostaria de morrer na mão de um indígena. Ele tem uma meia-culpa muito grave, né? Era um grande indigenista, né? Um homem de muita consciência do que estava acontecendo. E ele menciona esse grande surto, confirmando o que o Jean Chiappino havia dito lá atrás. Novamente, revirando toda a documentação, não encontrei nada. Só que eu tive uma ideia. Eu lembrei que havia uma ONG trabalhando lá na área. Num documento está citado que uma ONG americana evangélica, chamada SIL, Summer Institute of Linguistics. Então, eu vou até a FUNAI e peço os arquivos da SIL,
E, para minha grata surpresa, havia caixas, estavam lá, as caixas desta ONG, porque ela tinha que fazer uma prestação de contas. O que é que ela estava fazendo, né? E nessas caixas eu encontro os diários dos missionários de 1973, 74, onde eles dizem, morreram 5 índios, morreram 10 índios. Somando esses diários, chegam ao número de 65, né? E que, em um dos diários, este missionário escreve, ano passado morreram 200, que é o mesmo número que o Jean Chiappino tinha citado. Então, nós temos aí por baixo aí 265 mortos, né? Em um episódio. Onde está o reconhecimento da ditadura sobre esses 260? Em lugar nenhum. Existe uma ideia do apagamento também, né? Do apagamento do que aconteceu, né? Você revirou aí os arquivos e acabou encontrando, né, uma história que não é falada, não é, mostrada. Então, a importância é muito grande. Eu gostaria assim, que você pudesse pontuar também formas de resistências, formas de resistência dos povos indígenas dentro dessa situação toda aí de epidemia, de morte, né, o conflito, né, com os interesses aí da própria ditadura, né, naquele período. Perfeito. Antes de falar da resistência, eu não posso deixar de responder a sua pergunta, né, sobre a questão econômica, né? Então, tentando resumir, o governo militar criou uma série de medidas na área econômica para estimular a instalação, né, de agropecuárias, de colonos, né, por meio da Sudã, por meio de linhas de crédito mais baratas, por meio do uso de terras ditas devolutas, que eram terras indígenas, né? Então, que ele dizia que eram terras do Estado. Por exemplo, Peixoto de Azevedo, ele pegou lá os indígenas Panará, os retirou, e hoje, onde era a aldeia Panará, existe uma cidade inteira, Peixoto de Azevedo. Os índios Panará, chamados Crenacarori, Crenacore, também chamados de gigantes, mas não eram gigantes, era um erro, né? Porque havia um índio grande, quase 2 metros, então achou-se que toda a etnia era gigante, mas era um que era alto. Muito bem. Esses chamados índios gigantes, né, começam a virar mendigos na BR, né? E o Orlando Brito, Pedro Martinelli, fotógrafo, flagram esse momento da esmola. Essa imagem corre o mundo. A ditadura fica desesperada, pega os indígenas, manda para o Xingu. Ali morrem uns 12 de outra epidemia. Muito bem. Passados 20, 30 anos, né, por meio de um grande trabalho do Ministério Público Federal, do Instituto Socioambiental, da Justiça Brasileira, eles conseguem regressar, não para a terra deles, mas para uma terra ao lado. Muito bem. E que isso está contado num excelente livro chamado A Volta dos Índios Gigantes. Editado nos anos 90. Então, é só para contar que esses empreendimentos estavam conectados a... O governo militar pensava, vamos abrir as estradas, vamos levar energia elétrica, vamos levar hidrelétricas e, junto, levamos os colonos e levamos as agropecuárias. Então, no caso do Vale do Guaporé, isso é uma catástrofe, né? Para os indígenas Nambiquara, que tem uma importância fundamental na antropologia, porque Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, leva muito em conta o contato que ele tem com os Nambiquara, né? O estudo, o trabalho dele com os Nambiquara. Então, são indígenas marcantes, simbólicos, né? E esses indígenas foram totalmente separados, divididos, destruídos, foram isolados, foram transferidos para terras que não tinham como plantar na terra, terras áridas, né? A ponto de um coronel narrar, né, que os Nambiquara, determinado grupo Nambiquara, estava comendo baratas para se alimentar. Isso um coronel narrou. E depois um outro coronel narra, assim, indignado, né? Por que esses índios voltam caminhando para suas terras? Nós já tiramos eles de lá, já colocamos eles em outra terra. E eles voltam para a terra deles original. Por quê? Ele não conseguia entender a ligação do índio com a sua terra. A ignorância absurda de um militar lidando com um grupo isolado, praticamente isolado, a ignorância abissal, a arrogância, a prepotência, que hoje nós estamos vendo de novo aí, né? O profundo desconhecimento da relação do índio com a sua terra gerava cenas assim. Os militares achavam que uma terra é uma terra, então são iguais, é só pegar daqui para lá.
Então, no Vale do Guaporé, os empreendimentos agropecuários se espalharam. Então, muitos agropecuaristas, eles queriam uma certeza de que ali não era terra indígena, porque os indígenas estavam se movimentando. Então, o governo criou a tal de uma certidão, né, que dizia que esta terra não é indígena. Esta terra era uma certidão emitida em Brasília, muitas vezes sem viagem de campo, era feita em cima de mapas, onde os militares começavam a assinar. Agropecuária tal, pode se instalar no Vale do Guaporé, porque lá não é terra indígena. Eu assumo que não é terra indígena. E começou um verdadeiro balcão de negócios. Corrupção generalizada nesse sistema. Isso depois foi denunciado na época, né? Então, as certidões eram emitidas em Brasília sem nenhum conhecimento de terra, do campo, né? E muitas vezes passando por cima dos direitos indígenas. Bom, mas falando da resistência, né? Que é um período assim muito dinâmico, porque é um período militar. O período da ditadura militar é um período de grande repressão, né? Tudo que nós estamos conversando aqui, mas um período de grande agitação também nas aldeias, né? É um período de grande despertar, né? O grande líder Marçal de Souza, Tupãí, ele declara, né, que ele despertou para a glória da sua vida passada, né? Ele era um grande orador, né, Marçal. E ele atribuía isso a Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, antropólogo, tinha feito trabalhos de campo no Mato Grosso e tinha falado, né, da memória Guarani, da trajetória Guarani no mundo. E o Marçal, até então, era um guia do Darcy, né? Como foi guia do Egon Schaden também. Porque ele falava muito bem o português e falava muito bem o Guarani. E o Marçal depois ele fala, na época eu não entendia direito, mas depois eu fiquei refletindo. Eu fiquei refletindo a fome, a doença do meu povo. E nos anos 70 o Marçal cresce como liderança. Aí ele começa a organizar os Guaranis, né? Ele adorava, ele tinha uma bicicletinha, né? Dizem que ele pedalava 60 quilômetros no dia, dizem. Ele ganhou essa bicicleta dos padres, né? Uma bicicleta tcheca. Marçal era pequeno, tinha 1,60 e pouco, né? E ele não tinha dentes aqui, maior parte da boca. Daí o apelido, né? Que ele era Banguela dos Lábios de Mel. Porque Marçal falava muito bem. É um dos maiores oradores que eu vi na vida. Eu, infelizmente, não o conheci. Ele morre assassinado porque ele lutava pela terra Piraquá. Ele morre em 1983, um ano depois da minha chegada lá em Dourado. Infelizmente, não o conheci, mas eu cobri 2 julgamentos sobre esse assassinato, né? Então, eu acabei conhecendo a família e toda a trajetória dele. O Zelito Viana gravou os depoimentos do Marçal, em Terra dos Índios, né? Que é um grande documentário. Está lá a verve, a retórica de Marçal, né? Um homem brilhante, né? E Marçal começa a se organizar com o apoio da igreja. Que em 73, o CIMI começa a se articular nas aldeias. O Conselho Indigenista Missionário, inspirado pelo Concílio Vaticano II, que havia dito lá em 65, né, que era preciso voltar ao povo. Era preciso encontrar Cristo no povo. Isso foi uma revolução, né? A teologia da libertação deriva disso, né? Isso foi uma revolução. A igreja que havia feito muitas desgraças, né? A Igreja Católica, ela começa também a dizer, nós precisamos ter uma abordagem diferente sobre a questão indígena, né? Que eles vão dar o nome de encarnação, né? Encarnar a luta indígena. Né? Então, eles começam a organizar os índios, eles começam a financiar as assembleias indígenas, as primeiras, 74, 73, as primeiras, e são documentos incríveis, né? Rubens, eu vou fazer outra chamada aí, outra live, porque vai encerrar. Tem uns 20 segundos. Ok? Certo?